Minha saudação a você, querido amigo, amiga, que está neste momento, pela manhã, bem cedo, na primeira hora de cada dia, buscando o poder de Deus e também, através da oração, se aproximar do altar do Senhor. Minha saudação a todos aqueles que estão em casa neste momento, assistindo a programação Adventista Norte de Minas, no canal do YouTube, e também aqueles que estão no carro ou qualquer lugar no trabalho, mas está aí sintonizado, participando conosco dessa semana de muito poder, de muitas bênçãos, e eu quero agradecer porque você está neste momento participando do programa para que nós juntos possamos buscar o reavivamento espiritual e o poder do Espírito Santo. O tema de hoje que eu escolhi são os intocáveis de Deus. E eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia para que pudéssemos juntos ler o que está no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 3 e também no versículo 6 e 7, que diz assim: Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram à casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Isa e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque ela iria cair, e os bois tropeçaram. Versículo 7, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Esse texto é um texto bem conhecido de 2 Samuel capítulo 6, versículo 3, 6, 7, e nós encontramos no contexto dessa história, quando Samuel ainda era um jovenzinho, os filisteus eles roubaram a arca da aliança e levaram a arca da aliança para a sua cidade, no território filisteu. O que aconteceu? A imagem de Dagon, que era o deus dos filisteus, amanheceu com a cabeça decapitada. E eles ficaram assim, horrorizados. Mas como? Mostrando que o nosso Deus, o Deus de Israel, era o Deus Todo-Poderoso. Como é que ele poderia estar no mesmo local que Dagon, o Deus dos filisteus? Também acabou sendo decapitada a cabeça e os filisteus passaram então a receber uma pandemia, ou seja, foi assolado por uma praga, todos os moradores dos filisteus da cidade, e eles então passaram a ficar doentes e morrendo, e dessa forma então eles viram que tudo aquilo que estava acontecendo com eles então entenderam porque eles haviam roubado, tirado a arca da aliança lá da terra dos israelitas. E então quando ela chegou a Bet-Semes, alguns curiosos foram também mortos, porque eles também demonstraram desrespeito com a arca da aliança. Então tudo isso aconteceu nesse contexto dos filisteus em terem roubado a arca da aliança dos israelitas. A arca ela permaneceu guardada por vários anos num local isolado, mas depois que Davi ele conquista Jerusalém, ele resolve então transformá-la no centro religioso de Israel. E ele então vai buscar esta arca da aliança. A fim de que isso acontecesse, era preciso que a arca pudesse vir como símbolo da presença de Deus e ela fosse trazida até a cidade. Ele montou um cortejo, muitas pessoas, sacerdotes, levitas, para poder trazer a arca da aliança e todos estavam esperando, aguardando aquela chegada da arca. E foi uma festa linda, uma festa bonita, tudo preparado por Davi para receber aquela arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus e da bênção de Deus para o povo de Israel. Bem, as coisas não foram tão simples assim e não foram como aquilo que havia sido planejado também, porque essa viagem da arca até Jerusalém, ela teve um percalço ali, teve alguma coisa que não saiu direitinho. E eu vou contar para vocês, porque nós acabamos de ler, a arca estava sendo carregada por bois, certo? E a arca vinha em cima desse carro de boi. Quando de repente a estrada esburacada, né? Naquele tempo não tinha asfalto, né? Não tinha pavimentação, as estradas eram feitas na base do enxadão. Então, em algum momento os bois tropeçaram e a arca que estava ali em cima começou a balançar. E Uzá foi e tentou ajudar e segurar aquela arca para que ela não caísse, para que não quebrasse. E aí, meu amigo, aconteceu a tragédia. Infelizmente, a desobediência, porque não era para ninguém tocar naquela arca sagrada, mas por ele ter segurado aquela arca,
ele veio então a morrer na hora, foi fulminado. Porque quando Deus diz que alguma coisa é santa, é santa. Nós não podemos discutir com Deus. A arca do concerto era um instrumento da presença de Deus, que é santo. E ele havia dado todas as orientações para que aquela arca fosse transportada, mas que ninguém tocasse naquela arca. Deus falou que devia ter vindo no carro de boi e tal, que os levitas, com os sacerdotes, todo mundo ali, mas eles não poderiam tocar naquela arca. A arca ela era carregada por madeiras e eles então levantavam a arca e colocavam no local sem tocar na arca. Por isso, quando houve essa atitude de usar, de tentar segurar a arca, ele desobedeceu a ordem direta de Deus. Por isso, quando Deus diz que algo é santo, o caminho que nos resta é o do respeito e também da reverência por aquilo que Deus chama de santo. Será que nós estamos dando a Ele o devido respeito por aquilo que Deus tem nos orientado através da sua palavra, daquilo que é santo, que é sagrado? Nós temos cuidado do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Vamos considerar algumas coisas nessa manhã. O sábado, por exemplo. Falar para guardar o sábado do sétimo dia, que é santo do Senhor, para adventistas, isso é, desculpa a expressão, chover no molhado, né? Porque o sábado está dentro do nosso próprio nome, a Igreja Adventista do sétimo dia. O sábado é o dia de guarda. Mas será que nós temos realmente observado o dia do sábado, assim como Deus nos pede através da sua palavra? Vejam, o judaísmo do primeiro século proibia aos sábados a mulher ela olhar para o espelho. A pessoa, se fosse hoje, as mulheres antes de ir para a igreja, né? Todo mundo olhando do espelho várias vezes, vai e volta, vai e volta. Então, lá no passado era proibido as mulheres olhar no espelho. Jogar grãos para as galinhas também era pecado. Cuspir no solo, carregar o peso superior a 2 figos secos. Dar ou desfazer um nó também era pecado no dia de sábado. Escrever até podia, mas apenas uma letra. Já pensou? Não considerava o sábado terminando antes que eles pudessem ver a primeira estrela no céu. Então, veja que tinha uma normativa, né? Tinha uma regra. E a comunidade dos essênios, que era ainda mais radical, ele chegava a dizer o seguinte, que proibia os seus membros até de fazer necessidades fisiológicas no dia de sábado. Olha, as regras. Por isso, vamos considerar só um aspecto. Os limites do sábado. É lógico que Deus não quer que o sábado seja penoso. É um dia que nós temos que estar alegres, felizes, né? As crianças às vezes não entendem porque elas não podem fazer algumas coisas no sábado, mas os pais devem educar, ensinar o importante para as crianças e não fazer do sábado para a criança um dia enfadonho, um dia triste, um dia chato. Não, nós temos que fazer outras atividades gostosas, que os nossos filhos gostam de participar, levar para a igreja, levar para cantar, para participar junto à natureza, da natureza que Deus criou, mostrar as coisas belas que Deus fez no dia de sábado, uma alimentação gostosa, né? Natural, mas para que as crianças possam sentir que aquele dia do sábado é um dia que tem um alimento especial, todo mundo está sentado à mesa, todo mundo está compartilhando, né? Enfim, tem que ser um dia diferente mesmo para os nossos filhos, para que eles possam esperar ansiosamente a sexta-feira do pôr do sol até o final do sábado. Tem que ser um dia diferente. Nós não podemos fazer do sábado um dia penoso, um dia triste. Por isso que resta aos pais saber educar e mostrar para os filhos os benefícios que nós temos em guardar o dia de sábado, que é o dia da alegria, não é mesmo? Porém, vamos considerar algumas coisas. Os limites do sábado. Deus disse onde começa o início e aonde termina o sábado. Temos encontrado com a nossa família no pôr do sol de cada sábado? Eu queria que você pensasse nisso. Será que você está fazendo o culto do pôr do sol? Será que você tem buscado a Deus no horário do pôr do sol? Ou você tem chegado do trabalho, cansado, já está de noite, vai tomar banho e ali, quem sabe, a família não faz o pôr do sol? Ou você chega correndo, faz uma oração e tá bom? Né? Como é que você tem aguardado o dia de sábado? O dia de sábado é um dia santo para nós. Para Deus, é um dia que nós temos dedicado todo o nosso tempo para louvar a Deus, para ajudar as pessoas, para estar em família.
temos nós feito desse dia que começa no pôr do sol, e não no sábado pela manhã, mas no pôr do sol de sexta-feira? É a preparação, o preparativo para o sábado, né? Limpado a roupa, deixado o sapato limpo. Você sabe que a gente começa a preparar para o sábado já no domingo. E aí nós começamos a nos preparar para a sexta-feira, o pôr do sol. Mas nós temos tido esse cuidado, os nossos filhos, eles têm observado esse cuidado que nós temos. Quem sabe no dia de sábado, né, colocar ali, na minha época, meu pai, ele tinha uma capinha que ele colocava na televisão dia de sábado, sexta-feira, e ali pronto, colocava ali para mostrar que a televisão não seria ligada. Né? Nós jogávamos bola, brincávamos, mas no dia de sábado a gente não ia para a rua jogar bola. Então algumas coisas são diferentes, né? Mas será que nós temos feito com que os nossos filhos possam perceber que o sábado realmente é um dia diferente? Ou eles têm trabalhado e feito as coisas no dia de sábado como qualquer dia comum? A internet está ligada, eles estão ali no videogame, no joguinho, ou quem sabe estão ali na internet, nas redes sociais. Isso é muito importante, porque nós ensinamos também através de nossas ações. Você tem estado na internet todo o tempo, na sexta-feira à noite, no sábado? Como é que você tem se comportado? Porque os filhos, eles olham para os pais. E se os pais estão em redes sociais, eles também vão querer estar. Então, é importante a gente entender que nós somos professores, somos educadores. E através de nossas ações, nós ensinamos para os nossos filhos. Será que nós temos observado o sábado como Deus pede? Eu me lembro muito bem que na minha casa, quando criança, sexta-feira era um dia especial. Minha mãe preparava o almoço para sábado, a sobremesa para sábado, e ao pôr do sol nos reuníamos para poder louvar a Deus. Isso era certo. Horas benditas, santas e felizes. Gosto de cantar um hino, músicas que falavam do sábado. E eu me lembro que a minha avó estava viva ainda e ela cantava com a gente e era todo mundo se reunindo, né? Que coisa linda, aquilo marcou a minha infância, marcou a minha vida, né? Mas será que os nossos filhos estão recebendo o mesmo ensinamento que você e eu recebemos de nossos pais? Isso é para meditar, porque o sábado é um dia santo do Senhor. Não é o seu dia, é um dia santo do Senhor. E nós quebramos o sábado muitas vezes no pôr do sol de sexta-feira. Vamos considerar um aspecto. Os limites do sábado. Deus ele estabeleceu o início e o fim. E olha só o que diz a serva de Deus. Aqueles que buscam aproveitar as horas santas em observar o sábado da melhor maneira que lhes era possível e honravam a Deus ao chamar o sábado deleitoso, a esses beneficiavam especialmente os anjos com luz e saúde e eram-lhes comunicada força especial. Olha que coisa linda, né? Os anjos estão lá anotando todos aqueles filhos de Deus que na hora do pôr do sol estão reunidos com a sua família. Será que ele está levando boas anotações da nossa casa? Será que ele está levando boas anotações para Jesus, do respeito que nós temos para com o sábado? O declínio do sol marca também o início do sábado. Porém, e o sol, ele não espera. Isso é interessante, né? Porque, eu vou ter que ir ali no comércio, eu esqueci a farinha, eu esqueci o óleo, eu vou ali rapidinho, dá tempo e sai correndo ali, né? Para comprar e quando volta, e aí quem sabe o caixa não deu troco e acontece alguma coisa e tal, você chega, já está à noite em casa, não deu tempo. Porque tudo tinha que ter sido feito com antecedência e não em cima da hora do pôr do sol. Então são cuidados, né? O sol não espera, ele tem o seu horário, né? Ele não vai se atrasar porque você atrasou com a sua preparação do sábado. O sol, ele não vai te esperar. É você que tem que se adequar com o horário. Por isso, como encontrar um ponto de equilíbrio, pastor, em relação à santificação do sábado? As 3 colunas da observância do sábado é a adoração, o descanso e o serviço. Desinteressado em prol do semelhante. Essas são as 3 colunas. Adorar, por isso que nós observamos o dia de sábado, para descansar, segundo o mandamento de Deus, e para o serviço desinteressado para com as pessoas. Então essas são as 3 colunas do sábado, e nós temos que ter isso guardado em nosso coração. Não toque naquilo que é sagrado. Eu termino essa primeira parte dizendo, não toque naquilo que é sagrado. O sábado é sagrado. Não ousam tocar nesse dia ou fazer aquilo que você acha que é bom para você. Né? Mas não tem problema, isso não tem problema. E hoje tem muita gente, né? Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que isso aqui não tem problema. Não, eu acho, não é o que eu acho, é aquilo que diz a palavra de Deus. É assim diz o Senhor. Então é importante que a gente possa buscar na Bíblia as orientações para que a gente não venha a trazer maldição para a nossa vida em vez de bênção,
quando nós desrespeitamos o quarto mandamento do Senhor. Não adianta você ir bonito, cheiroso para a igreja dia de sábado, sendo que na sexta-feira você não recebeu o sábado do Senhor como você deveria receber. Você já quebrou o dia de sábado. Por isso, eu quero levar você a meditar um pouquinho nessa manhã sobre isso. Não toque naquilo que é sagrado. Ou, usando uma linguagem de Isaías 58:13, diz assim: não pise naquilo que é santo. Não pise. Sempre que fizermos, será para a nossa própria perda. Sempre. Eu quero também falar um pouquinho sobre os dízimos. Os dízimos são sagrados do Senhor. E não foi eu que determinei isso como pastor. Antes de ser pastor, eu fui membro de igreja, fui ancião de igreja, diretor de jovens. E eu sempre fui fiel a Deus. Agora, como pastor, continuo sendo fiel a Deus, porque eu também devolvo meus dízimos, tenho meu pacto. Por isso que a Bíblia determina que esse recurso, ele não é meu. Ele não é meu. Ele é de Deus. E a gente não deve tocar naquilo que é de Deus. Os mesmos princípios que vimos até aqui, indicando a necessidade de respeitar e não tocar naquilo que é santo, se aplicam também para o dízimo do Senhor. A mesma coisa. Pode ser que alguém até pense assim: pastor, pregar sobre dízimo é defender a própria causa, porque o sustento do pastor vem da onde, pastor? Sim, dos dízimos. Mas como eu disse para vocês, eu já fui membro de igreja, eu já fui oficial de igreja, antes de ser pastor. E eu sempre fui ensinado pelos meus pais a guardar o dízimo de criança. Quando eu lavava o carro do meu pai, eu separava o dízimo, as ofertas. Isso era ensinamento. Então, independente de eu ser pastor ou não, eu continuo sendo fiel a Deus. Mas eu quero dizer para vocês que você não deve olhar para os outros, você deve olhar para aquilo que Deus falou. Porque se o dízimo é utilizado pelo pastor, que ele recebe esse dinheiro sagrado e ele não tem feito o seu trabalho como deveria, ele vai prestar conta para Deus. Agora você também vai prestar conta a Deus se você também não for fiel a Deus. Então faça a sua parte e deixa que Deus, ele vai com certeza também cobrar daqueles que estão recebendo um dinheiro sagrado, que é o santo dízimo do Senhor. Eu acredito que a responsabilidade do pastor é muito maior do que do doador. O doador está devolvendo, mas o pastor, ele tem ainda que fazer com que aquela doação que sustenta a sua vida sirva também como bênção para a salvação de muitas pessoas. Por isso é importante a gente estar no papel de doador, não daquele que está executando o trabalho do nosso patrão, que é aquele lá de cima, é Jesus. O nosso patrão não é presidente, não é o presidente de união, nosso patrão é Jesus. É Ele que é o nosso patrão. Então nós temos que ter essa consciência. E ai do pastor, ou do professor de religião, ou daquele que é obreiro bíblico, seja qual for aquele que recebe dos dízimos do Senhor, se ele não aplicar esse dinheiro da maneira correta e se ele não fizer um trabalho que seja realmente relevante para a obra de Deus. Como líderes, nós temos que levar o conhecimento e a instrução para os nossos liderados. Eu estou fazendo isso baseado na Bíblia, assim como os profetas faziam. Da mesma forma, nós temos que instruir. Cada um vai dar conta da sua vida para Deus. Eu não vou poder prestar conta da vida de nenhuma pessoa que é membro ou oficial da minha igreja, mas eu vou ter que prestar conta da minha vida para Deus. Isso eu tenho certeza que eu tenho que prestar conta da minha vida para Ele. Por isso que, ao apresentar esse tema, eu apresento com muito amor, com muito carinho, porque o meu papel como sacerdote é de fazer com que o maior número de pessoas da nossa missão Mineira Norte possa chegar até os céus. Eu costumo até dizer assim, Moisés levou o povo do Egito até a cidade santa, a terra que manava leite e mel. E o meu papel como líder religioso aqui na Missão Mineira Norte e Noroeste é conduzir também a cada um de vocês e a mim também para a cidade santa de Deus, não aqui nessa terra, mas a cidade santa, a Nova Jerusalém, que está sendo preparada por Jesus para todos nós. Então é o meu papel também orientar, instruir, porque esse é o nosso papel como cristão. E o dízimo é coisa santa, o pacto é coisa santa de Deus. Primeiro porque, Criador, quando no sábado pela manhã os diáconos passam as salvas, você coloca o dízimo do Senhor. Sem abrir a boca, você está declarando, reconhecendo que a sua vida tem um dono, e esse dono é o Criador. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e também aqueles que nele habitam. Salmo 24, 1. Quem vê essa atitude, pastor? Quem é que vê? Alguns irmãos, os anjos, diz a serva do Senhor. O Senhor e também os demônios veem isso. Sabia?
Eles vêm quando você coloca na salva ali os seus dízimos, suas ofertas, seus pactos, os demônios estão ali, ele é fiel. E vê também quem não coloca, porque ele sabe que ele é egoísta e vai trabalhar no coração desse para que fique mais egoísta ainda. Por isso é uma maneira de nós testemunharmos quem é o dono da minha vida. É o Senhor, meu Salvador, meu Criador. E Ele também é o meu Redentor. Você é agradecido a Deus pelo sacrifício que o céu fez em seu favor e em meu favor também. Por isso, quando os céus nos deu Jesus, o céu entregou tudo que tinha. A coisa mais preciosa que tinha no céu, Jesus Cristo. Não havia mais nada que o céu pudesse nos oferecer. E agora o que Deus nos pede é apenas uma parte de 10, só uma de 10, dos recursos que chegam às nossas mãos. Ele pede para que ele possa avançar na pregação do Evangelho. Todos nós somos colaboradores da pregação do Evangelho. Queridos, nós tivemos há poucos dias, meses atrás, a Rede Novo Tempo, aqui na nossa região, o Arautos do Rei, a Voz da Profecia. Olha, quantas pessoas são salvas através dos programas da Rede Novo Tempo, da TV Novo Tempo. Quantas pessoas entregam a vida para Jesus pelas mensagens do pastor Gilson Brito, do Quarteto Arautos do Rei. E eu e você temos uma parcela de participação, porque os nossos dízimos também ajudam na pregação do Evangelho lá na Rede Novo Tempo de Comunicação. Você também é um anjo de esperança. E nós, através desse nosso testemunho de devolver aquilo que é de Deus, estamos ajudando os comportores, estamos ajudando os professores de religião, os obreiros bíblicos a pagar materiais evangelísticos, muito que vocês recebem, né? Bíblia, folhetos, pastinha do missionário, dupla missionária, do Maná, tantos materiais, livros missionários que são subsidiados pela União, pela divisão e por nós também, através dos nossos dízimos. Tudo isso vem dos dízimos santos e sagrados do Senhor, para conquista e para ganhar almas para o reino de Deus. Por isso, eu termino a mensagem de hoje contando para vocês uma ilustração. Lá na China, antiga China, né? Lá na antiga China, as moedas eram aproximadamente do tamanho de um pires, mais ou menos assim, uma moeda. Quando alguém ia à feira, ela levava aquelas moedas penduradas numa argola no pescoço. As moedas iam assim, porque não cabia no bolso, né? E eram moedas grandes. E eles levavam para fazer as suas compras, pendurado como se fosse um cordão. Bom, certa feita, um senhor idoso estava a caminho do mercado e ele percebeu um mendigo deitado à beira da estrada. Penalizado com aquela situação do pobre homem, aquele senhor idoso levou consigo 10 moedas e doou 9 delas para o mendigo. E disse para ele aqui: filho, compre roupas para você, compre alimentos para você lá no mercado, ou outras coisas que precisar, que está necessitando. Olha, eu estou te dando 9 dessas moedas para que você possa fazer as suas compras. Saia da rua e vai lá e trate da sua família. Num primeiro momento, aquele mendigo ficou muito feliz. Nossa vida, o homem tinha 10, me deu 9 moedas. Olha só quanto dinheiro que eu tenho. Eu vou poder comer, vou comprar roupa, eu vou poder levar para meus meninos um presente, uma lembrancinha. O mendigo ficou muito agradecido. Mas depois o diabo começou a trabalhar na cabeça dele. Sempre é ele, né? E o diabo começou a trabalhar e ele disse assim: ah, rapaz, aquele homem é muito idoso. Aquele homem é muito velhinho. Agora ele está com uma moeda lá, ele me deu 9, por que ele não me deu 10? Ele tinha que me dar as 10. Já que me deu 9, a maioria daquilo que ele tinha ele me deu. Ah, eu vou atrás dele e eu vou tomar aquela moeda que ficou com ele lá. E ele então saiu dali e ele foi atrás daquele homem, derrubou, espancou e tomou a última moeda que restava daquele senhor idoso. Ah, queridos, aquele homem ficou ali no chão e ele saiu com aquela moeda. Ou seja, as 10 moedas, roubou as 10 moedas, porque ele tinha ganhado 9, ele não precisava ter roubado aquela. E é assim que ele fez, deixando semi-morto aquele senhor, aquele idoso senhor que havia feito bem para ele, que tinha dado quase tudo para aquele homem. Não teve misericórdia para aquele homem. Podemos olhar para essa história fictícia, não é verídica, mas levando uma consideração para os nossos dias de hoje. Nós ficamos muitas vezes indignados com a postura desse homem, mendigo, que foi acolhido por esse velhinho. Mas todas as vezes que retemos para nós o dízimo do Senhor, estamos fazendo algo parecido com esse mendigo, que recebeu tudo, 9 vezes. 9 vezes.
De 10, 9 bênçãos ele recebeu. Deus, em sua generosidade, determinou que 9 seria seu e um só seria do Senhor Jesus. Um só seria para a pregação do Evangelho, para a salvação de pessoas. Daquilo que nós ganhamos, 9 é seu, um é de Deus. Não é seu, é de Deus. Mas nós, assim como aquele homem, até aquilo que nós não temos, que não é nosso, a gente pega para nós, que são os santos dízimos do Senhor. Não satisfeitos com a maior porção, alguns tomam também para suas mãos o que Deus reservou para si. Quero terminar dizendo e levando vocês a refletir nesta manhã. É hora de nós darmos um basta às nossas desculpas infundadas. Eu quero saber quando Jesus voltar e ele então chegar perto de você e ele dizer: meu filho, por que você não foi fiel a mim? Ah, Senhor, é porque não sei o que lá. Não vai ter desculpa. Você não vai poder desculpar. Não, é porque eu queria comprar o som da igreja, é porque eu estava ajudando os pobres. Não, isso não é desculpa para Deus. Você escutou bem a história no início? Da arca, da aliança, de usar? Ele só colocou a mão e foi fulminado na hora. As suas desculpas hoje não servirão para Deus na sua vinda. E você vai estar sendo tido como um servo infiel a Deus. Terminamos então a mensagem de hoje e queremos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Que tudo aquilo que nós estudamos nesta manhã, através da palavra de Deus, que são conselhos, orientações, para que a gente possa ser feliz e para que a gente possa ter assegurada a salvação que é de Cristo Jesus, e Ele nos pede a fidelidade, que nós possamos então obedecê-lo, que se há alguém, quem sabe, que ainda não tem sido fiel a Deus, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo e não toque naquilo que é sagrado de Deus. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus para aqueles que são fiéis, para que Deus possa abençoá-los ainda mais, e para aqueles que ainda têm dúvida, que possam buscar na palavra de Deus o ensinamento, a orientação, para que você seja fiel no pouco, porque no muito o Senhor vai nos colocar, que será na Nova Jerusalém, a cidade que Ele está preparando para cada um de nós. Que as ruas serão de ouro, olha que coisa. A gente vai pisar em ruas de ouro. Coisa linda e maravilhosa Deus tem preparado para nós. Que nós possamos contribuir com a pregação do Evangelho, sendo fiéis em nossos dízimos e também em nossas ofertas. Oremos? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, porque na Tua palavra encontramos orientações importantes para o nosso crescimento espiritual. É verdade que muitas vezes nós ouvimos tantas pessoas, que são instrumentos do inimigo para nos trazer dúvidas, para que a gente possa ser pessoas que tentem fazer coisas boas, que assim como usar, tenha boas intenções e administra aquilo que não é nosso, mas que nós possamos, ó Deus, aprender através da lição ou através do estudo da Tua palavra nessa manhã, que aquilo que o Senhor determinou que é santo é do Senhor e não deve ser tocado. Por isso, ó Deus, nós te pedimos perdão se temos falhado quanto a essas orientações. Nos perdoe, nos ajude a ser fiel ao Senhor. Que nós possamos ser fiéis naquilo que o Senhor nos pede, dízimos e ofertas. O Senhor nos dá tantas coisas boas e o Senhor determinou que os dízimos e ofertas são santos do Senhor. Que a gente possa entender isso e colocar em prática em nossa vida, para que a gente seja ainda mais abençoado pelo Senhor e que a gente possa ter o direito de entrar pelos portões da cidade santa do Senhor. Eu sei que muitas vezes, ó Deus, as pessoas têm buscado trazer dúvidas, mas que o Espírito Santo tire as dúvidas de nossos corações e que nós possamos ser homens e mulheres que possamos colaborar com o crescimento da Tua igreja, para a pregação do Evangelho aqui nesta terra, porque lá no céu nós não precisaremos mais devolver dízimo, nem oferta, nem construir igreja, nem ter rádio, nem ter TV, não vamos precisar de folhetos, de Bíblia, porque já estaremos no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, que os nossos dízimos e as nossas ofertas sirvam para a salvação de pessoas. É o que te pedimos por Jesus. Amém.